Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Nós vamos estudar a palavra do Senhor, estudar o conceito teológico. Peço a você que baixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nosso viver, pelo sustento diário, pelo cuidado do Senhor para conosco. Pedimos a Ti, ó Deus, que esteja nos abençoando, que o Seu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza. É a oração que fazemos no nome de Cristo. Amém, Senhor. Bem, meus irmãos, o tema de hoje é eleição e reprovação. Esse texto, esse tema, na verdade, não tem nada a ver com as eleições municipais que nós teremos. Esse tema fala a respeito da eleição de cada um de nós para que fôssemos salvos. No sistema reformado, doutrina reformada, os teólogos reformados entendem biblicamente que o cristão ele foi eleito para a salvação. E talvez para você esse tema já é um assunto batido, ou um assunto que você já tem uma conclusão a respeito disso. E talvez você pense, mas por que estudar esse tema? Eu digo para você que esse tema é importante para ser estudado porque ainda é assunto de discussão e muito debate entre as pessoas. Existem pessoas que entram, que fazem parte, ingressam na igreja reformada e elas aceitam participar de uma igreja reformada, mas elas dizem, olha, eu sou reformado, mas eu não acredito na predestinação. Essa parte eu não aceito. E é curioso isso, porque a pessoa geralmente ela é oriunda de uma igreja onde a predestinação não é aceita, a eleição ela não é aceita. Então, nós vamos falar a respeito disso, de eleição e reprovação. Dentro daquilo que nós chamamos de ordo salutis, ou seja, a ordem da salvação, aqueles passos ou os degraus, que nós temos que subir a respeito da nossa salvação, o caminho que nós trilhamos com respeito à salvação e o que foi proposto para nós por Deus, ele envolve a eleição, chamado, vocação, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e a glorificação. E o nosso assunto está no início desta que é a escada da ordem da salvação, da ordo salutis. Eleição é o primeiro passo. Antes da criação, por causa de sua soberana e boa vontade, Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas e outra eles preterem, que é a reprovação. Esta imagem que eu coloquei aqui, você pode encontrar no site Voltemos ao Evangelho. É só clicar Ordo Salutis e você vai poder visualizar melhor essa imagem, mas eu só queria mostrar para você aqui que ela faz parte deste processo e é a parte que nós reformados entendemos como parte inicial. Grande parte dos reformados eles veem desta forma. Então, quando nós falamos a respeito de eleição, nós devemos observar as seguintes coisas. Primeiro, quando nós olhamos a eleição biblicamente, nós vemos que Deus elegeu um povo para si. Então a eleição envolve a escolha de Israel, a eleição de Israel como povo de Deus com privilégios especiais e um serviço especial. Nós falamos com relação à missão de Israel, que Israel tinha uma missão centrípeta, ou seja, ela tinha a função de atrair os povos para si e assim os povos passariam a crer e conhecer o Deus dos israelitas. Interessante quando nós olhamos no Antigo Testamento e vemos alguns movimentos de pessoas que não são israelitas em direção a Jerusalém para conhecer o Deus verdadeiro. Uma das pessoas mais ilustres e conhecidas da história que foi tocada, foi chamada a atenção pelo destaque que Israel tinha na sua época, foi a rainha de Sabá, que foi até Israel para conhecer o rei Salomão. A rainha de Sabá, que fica na Etiópia, ela, uma etíope, foi conhecer o rei Salomão. Algumas coisas bem curiosas com respeito a isso, porque há um filme
que retrata alguns judeus que fizeram uma incursão na Etiópia, no momento que a Etiópia estava em guerra, para salvar alguns etíopes que eram convertidos ao judaísmo. E eles, neste filme, eles citam que eles estavam indo salvar os filhos da rainha de Sabá com Salomão. Bem, isso daqui já é uma outra história para nós contarmos, mas eu quero que você observe esse papel de Israel. Israel foi eleita por Deus para ser o seu povo, com a missão de atrair as nações para si e assim as nações conhecerem um Deus verdadeiro. Ou seja, naquele momento já havia essa ação evangelística, esse anúncio do Evangelho, da vinda do Messias, do único Salvador, do único Deus. Então, Israel foi eleito. Nós podemos ver a eleição também com respeito a alguns indivíduos que Deus chamou para exercer funções especiais dentro do seu povo. Os reis eram eleitos por Deus, eram colocados na sua posição por Deus, ungidos por Deus para exercer aquela posição. Quando nós lemos o relato da construção da arca, homens são ungidos por Deus, eleitos por Deus para exercer essa função. Então, alguns indivíduos eram eleitos, escolhidos por Deus para exercer algum ofício. E aí nós podemos lembrar aqui, como é dito, Moisés, os sacerdotes, os reis, os profetas e os apóstolos. Falando a respeito, só voltando um pouquinho, falando a respeito da eleição de Israel, talvez você tenha se lembrado do texto de Atos, quando Filipe, ele sai na dispersão dos cristãos de Israel e Jerusalém, e quem que ele encontra no caminho, lendo o livro de Isaías? Um etíope. Mas, voltando aqui no segundo ponto, eleição de indivíduos para exercerem funções especiais. A Escritura fala da eleição de Israel, da eleição de indivíduos e também sobre a eleição de indivíduos que Deus escolheu para serem filhos de Deus, herdeiros da glória eterna. Então, esse assunto é algo que nós devemos prestar muita atenção, porque Deus, ele sempre agiu levantando, elegendo pessoas, escolhendo pessoas. Então, Louis Berkhoff, a respeito dessa última, ele vai dizer o seguinte: esta última é a eleição aqui considerada como parte da predestinação. Pode-se definir como o ato eterno de Deus pelo qual ele, em seu soberano beneplácito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Mais resumidamente, pode-se dizer que a eleição é o propósito de Deus de salvar certos membros da raça humana em Jesus Cristo e por meio dele. Isso significa eleição. Deus, antes da fundação do mundo, ele predestinou, ele escolheu algumas pessoas para serem salvas, e ele preteriu, ele deixou de escolher outras pessoas. A humanidade estava toda na mesma situação, mas Deus, pelo seu beneplácito, segundo a sua vontade, ele escolheu alguns. Então, vejamos aqui a respeito deste ponto importante do significado de eleição, que é predestinação. R.C. Sproul, ele vai dizer: quando começamos uma viagem, temos um destino tensionado, um lugar a que esperamos chegar em segurança. Às vezes, falamos de nosso destino pelo que pretendemos dizer nossa destinação final. Quando a Escritura liga a essa palavra o prefixo pré, que significa de antemão ou em antecipação de, está indicando que Deus decretou um destino para o seu povo. Deus predestinou, Deus escolheu o destino para que seu povo chegasse. O destino final, onde o seu povo estaria chegando, que o seu povo alcançasse. Algo muito importante para nós observarmos aqui, de fazer um paralelo com relação a isso. Os pais, eles tentam de todo modo interferir no destino final dos seus filhos.
você se esforça para dar uma boa educação, tanto uma educação ética e moral, quanto uma educação referente àquilo que ele precisará para ser um bom cidadão, um bom profissional na sociedade? Você quase que tenta predestinar a vida do seu filho. Mas aqueles que são pais, aqueles que já são pais maduros, sabem muito bem o quanto nós temos de poder de influência na vida dos nossos filhos. Quando a Escritura fala de predestinação, nós devemos observar isso. Que Deus, diferente de nós, Ele tem poder para predestinar ou pré-conceder e decretar o destino dos seus filhos. Algo importante para nós pensarmos aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele dá para nós a liberdade de escolha, de ação, mas por causa do pecado, nós temos o nosso arbítrio, a nossa capacidade de julgamento corrompida. Então, o homem por si só ele nunca escolheria Deus. Então Deus predestina alguns para a salvação, porque o homem é totalmente depravado. Então, segundo essa maldade que é inerente no homem, ele não tem vontade para escolher a Deus. Michael Horton, no livro Doutrinas da Fé Cristã, ele vai dizer o seguinte: as doutrinas da Trindade e da predestinação, ou decreto eterno de Deus, convergem no ponto da aliança eterna da redenção, pactus salutis, entre as pessoas da Trindade. Nessa aliança, antes de o mundo existir, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já voltaram para nós com o propósito de criar, redimir e reunir uma igreja para a comunhão eterna. Como todas as operações externas de Deus, tanto o decreto eterno em si, quanto a sua execução na história são realizados a partir do Pai, no Filho e por meio do Espírito Santo. Ou seja, Deus, Ele predestinou, mas Ele está em ação para que ocorra aquilo que Ele já predestinou. Como Deus soberano, Ele não apenas predestinou, mas Ele está envolvido com o nosso destino final, com a nossa salvação. Se você olhar a história da redenção, Deus escolhe um povo para si, Deus, Ele coloca, Ele estipula o meio pelo qual o seu povo será salvo, Gênesis 3,15, e Ele também dá as ferramentas, ou a ferramenta para a execução disso, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o Sproul vai dizer: se abordada da maneira errada, a doutrina pode fazer Deus parecer um tirano, que brinca com as suas criaturas e lança os dados, por assim dizer, com respeito à nossa salvação. Distorções desse tipo são muitas, e se você tem dificuldade com esta doutrina, não está sozinho. Meus irmãos, o que o Sproul está dizendo aqui é que a doutrina da predestinação é uma doutrina difícil de se trabalhar, teologicamente falando. Há pessoas que divergem, teólogos que divergem com respeito a isso. Há aqueles que acreditam que Deus, Ele não é tirano ao ponto de predestinar a escolha de alguém, ou o destino de alguém. Só que a questão toda aqui não é tirania de Deus. A questão aqui é como que alguém que só sabe escolher o que é mal pode escolher algo bom. Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse sim, eu faço. Você já se encontrou num dilema como esse? De pela enésima vez já está cometendo o mesmo erro, e você dizer: Senhor, eu não aguento mais fazer isso dessa forma, isso me machuca aqueles que eu amo, e machuca, fere, entristece o Espírito Santo que habita em mim. Ou seja, essa doutrina ela pode levar muitas pessoas a enxergar a Deus como um tirano. Todavia, ela nos mostra que Deus, em sua
longanimidade, bondade, misericórdia. Ele escolhe aqueles que não escolheriam. De um montão de pessoas, ele escolhe alguns para que sejam salvos. O Espírito diz: quando as pessoas aprendem que a predestinação está arraigada ao beneplácito soberano de Deus, elas levantam frequentemente uma pergunta sobre a justiça de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Quando alguém entende e fala: mas Deus predestinou, Ele elegeu pessoas, mas isso é justo? É justo que Deus escolheu alguns e preteriu, deixou de lado outros? Mas Deus não é amor? E hoje, mais do que nunca, a fala das pessoas é essa: Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça. E observe que Deus, Ele poderia tanto salvar todos, como não salvar nenhum, como salvar alguns. E eu pergunto a você: dessas opções, a que nós merecíamos era Deus não salvar ninguém. Mas Deus, e eu quero que você observe isso, na história Ele decidiu eleger alguns. No tempo, Ele já decidiu quem seria, antes do tempo, na eternidade, Ele já escolheu quem seria o meio pelo qual nós seríamos salvos, quem pagaria o preço. Deus foi extremamente justo no sentido de enviar o seu Filho para cumprir, para morrer em nosso lugar. Mas Deus também está sendo extremamente justo em deixar que alguns homens sigam o curso natural das suas escolhas, da sua vida. E Deus está sendo extremamente justo em escolher algumas pessoas. Nós sempre focamos na ideia de que, por que Deus não salvou todo mundo? E isso demonstra a nossa ingratidão. Porque nós deveríamos olhar e dizer assim: olha, dentre todos aqueles que Deus poderia deixar sofrendo debaixo da sua ira, no inferno, Deus executou a justiça, tanto permitindo que esses estivessem cumprindo a sentença e pagando na sua própria carne pelos seus pecados, como Ele também foi justo e amoroso em salvar alguns, porque Ele não precisa de ninguém. E Ele não precisava salvar ninguém. Então, meus irmãos, quando nós lemos Efésios 1, do 1 ao 14, e eu quero aqui falar com você apenas de alguns versículos deste texto. Esse texto é muito longo, você pode ler na sua casa ele todo, e eu quero só pensar alguns versículos, mais propriamente o versículo 3 até o 5, e o versículo 11 e 12. Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos? Paulo está falando que nós devemos primeiro observar que Deus, Ele é bendito por aquilo que Ele fez, porque nós merecíamos o inferno, e bendito quer dizer aqui no sentido de bem dizer, de nós enxergarmos e falarmos cada vez mais a respeito da bondade de Deus. Veja que um coração pecaminoso, um coração ingrato, ele sempre vai pensar o contrário.
Ao invés dele bendizer a Deus, porque Deus resolveu enviar o seu Filho para morrer no lugar de pecadores que não mereciam, ao invés de nós fazermos isso, muitas vezes nós maldizemos. Por que Deus não salvou todo mundo? Não, Deus ele salva todo mundo, as pessoas que não querem escolher, porque Deus não é tirano. Realmente, Deus não é tirano. Porém, a postura que Deus espera de nós cristãos é olharmos que Deus é justiça, Ele é justo tanto em deixar de salvar alguns, preterir alguns, deixar que alguns sigam o curso das suas escolhas. Deus fez isso. Quando Deus não salva alguns, Ele está deixando as pessoas seguirem o curso da sua vida, o desejo do seu coração. Eu me lembro de um pastor que foi meu pastor, me pastoreou, e ele dizia que teve um professor que ele falava que ele queria morrer, ir para o inferno e encontrar Brigitte Bardot, porque ele era fã dessa mulher. Imagina só você falar sobre céu para essa pessoa. Ele já tem no coração o desejo de ir para o inferno. Por quê? Porque ele entende que no inferno, e ele pensa nisso, que o inferno vai ser onde vai estar as coisas que ele ama neste mundo, as coisas que ele gosta, que ele prefere. Ou você nunca ouviu uma pessoa dizer: nosso céu vai ser muito chato? É triste que às vezes tem cristãos que falam isso, que o céu vai ser chato. Nós não vamos fazer nada lá. Não vai ter isso, não vai ter aquilo, que chato. Então, observa que Paulo ele começa aqui bendizendo Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo o contrário do que as pessoas fazem. Que diante do que Deus fez, do que a Bíblia nos apresenta, as pessoas falam: não, se Deus faz desse jeito que está dizendo aqui na Bíblia, Ele é tirano. Não, Deus não é tirano agindo dessa forma. E Paulo não via dessa forma. Ele via como Deus sendo bendito, porque Ele pegou o seu único Filho, Jesus Cristo, e nos abençoa e nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, ou seja, nós estamos em Cristo. Aí ele começa com as palavras aqui, e eu quero observar essas palavras que estão em negrito para que você olhe. Ele nos escolheu, assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, Gênesis fala no princípio, Deus criou os céus e a terra. João fala que no princípio estava ali Jesus Cristo criando todas as coisas. Quando Deus criava os céus e a terra, estava ali. Quando Deus o Pai criava, estava ali Jesus, a palavra e o Espírito Santo também estava lá. Curioso, quando você lê Gênesis, você vê o relato da ação do Pai, da ação do Espírito, mas é João que vai falar que Cristo era a palavra, o verbo que estava lá, dando vida a todas as coisas. Então, antes de fundar o mundo, Deus nos escolheu para sermos santos, ou seja, separados. Nós geralmente associamos santidade à pureza, mas santidade significa separação. Como nós somos separados para Deus, Deus é puro, o resultado da nossa santidade é pureza. Se nós fôssemos santos, separados para o capeta, para o capiroto, para Satanás, o que nós seríamos? Puros? Não. É um santo do demônio. E havia antigamente uma expressão que era o santinho do pau oco, porque as pessoas usavam a imagem dos santos para fazer contrabando. E então, muitas vezes se quebrava a imagem e via que ali dentro havia contrabando de coisas ilícitas. E aí eles diziam: olha, esse daqui é um santinho do pau oco, ou seja, um santo feito de madeira, mas ele é oco. Por que ele é oco? Para carregar contrabando dentro. Por fora a imagem de santo, mas por dentro a corrupção. E o que nós observamos aqui é que Deus nos escolheu para ser
santos, ou seja, para pertencer a Ele. Deus nos separou do mundo. Quando fala sede santos como eu sou santo, é porque Deus não é como a criação corrompida, Ele é puro. Então nós devemos ser separados do mundo corrompido, assim como Ele é, e a consequência disso é nós sermos puros. Mas tem muitas pessoas que se separam para fazer o mal. São santos, no sentido de separados, mas eles pertencem ao mal. O final das suas obras são más. O que eles buscam é o mal. Nós não. Nós somos santos, ou seja, separados e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para isso, para sermos separados e irrepreensíveis perante Ele. Vivemos corandeu, diante de Deus, perante Deus, e nós somos irrepreensíveis. Não há nenhuma acusação que o inimigo possa fazer, porque os nossos pecados foram pagos na cruz. Não há nenhum tipo de repreensão. Jesus Cristo pagou o preço pelos pecados de outrora, de hoje e até o final da sua vida. Todos aqueles que você cometerá, não só os que você cometeu, mas os que você cometerá também. Ou seja, nós somos irrepreensíveis perante Ele por causa de Cristo. E o texto diz: e em amor nos predestinou. Esse texto aqui me recorda muito bem uma conversa que eu tive uma vez com um jovem, cuja igreja que ele frequentava dizia que não havia predestinação, que Deus não predestinou ninguém. E este jovem, eu não tinha nenhuma dificuldade com ele, porque todos têm liberdade de interpretar a palavra de Deus e crer no que quer crer. Nós não estamos aqui para forçar ninguém a crer naquilo que nós cremos. Eu entendo a doutrina calvinista, acredito nela e a defendo porque eu vejo a correlação que há entre a interpretação feita da Escritura e a doutrina. Aquele menino, ele era membro de uma igreja que possuía uma doutrina que falava: não, predestinação não existe. Só que ele era irmão de um rapaz cuja igreja defendia a predestinação. E eu era pastor do irmão desse menino. E este sempre reclamava para mim: pastor, ele fica me enchendo de perguntas, falando sobre predestinação, falando que não existe e tudo mais. E certa vez fui fazer uma visita na casa de um membro da minha igreja, deste menino, e lá estava o seu irmão, que não acreditava em predestinação. E aí ele entrou no assunto. Ele já se sentia bem fortalecido doutrinariamente, na doutrina que ele acreditava, que ele falou: se o meu irmão não sabe responder, o pastor dele também não sabe. E na nossa conversa, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar procurando discussão. Acho chato e feio esses embates que muitas vezes tem no Facebook de teólogos. Eu acho que muitas vezes o intuito é mais confete do que defender a doutrina. Mas aquele jovem que não cria na predestinação, ele estava causando transtorno ao irmão e à vida espiritual do irmão, como se o irmão fosse um crente de segunda classe, como se ele não fosse cristão de verdade. E na conversa com esse jovem eu disse: olha, a predestinação é bíblica. Ele falou: não tem predestinação na Bíblia. E aí eu abri esse texto para ele. Falei: lê aqui. Dei não só uma vez, mas duas vezes. Predestinou e predestinados. E aí ele ficou sem palavra e ele falou: tá bom, eu sou um membro de igreja, quero ver você conversar agora com um pastor, com um teólogo. Assim, olha, existem programas na TV, existem pastores debatendo a respeito desse assunto. Minha função é alimentar o meu rebanho. Eu gravo esses vídeos para alimentar o meu rebanho e quem tiver interesse em assistir o vídeo. A minha função como pastor é essa. Não é o debate, não é o holofote, não é o confete. E creio que muitos pastores também não buscam isso. Estão produzindo conteúdo,
alimento para o seu rebanho, alimento para aqueles que procuram a respeito do assunto. Vários pastores podem ter insights a respeito desse assunto. E esse texto me lembra muito bem desse jovem que, ao ler que Deus, em amor, nos predestinou para Ele, não tive mais resposta, a não ser dizer: eu quero que você converse com um pastor que defenda a minha doutrina. Ou seja, qual que era o intuito dele? Debate teológico. Aqueles que Paulo acusa muitas vezes os cristãos de fazer, que não vão levar a nada. Quando nós estudamos e entendemos a doutrina e percebemos o quanto que é importante, nós observamos que Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo a vontade dele, e que Ele, por amor, Ele nos predestinou para Ele, para sermos seus filhos por adoção. E isso Ele fez por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, segundo a sua bondade, que Ele expressa segundo a sua vontade, para quem Ele quer. Deus não é movido pelo nosso coração, pela nossa bondade, pelos nossos apelos com relação à salvação. Ele nos escolheu primeiro, para que depois nós o escolhesse. Então Ele diz: nele, digo, no qual também fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele diz para Jó: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem é o homem para instruir a Deus? É o Espírito Santo de Deus que conhece os oráculos de Deus, que conhece os seus propósitos, que sonda a mente de Deus. E o homem? O homem é um grão de areia, que mesmo numa sala extremamente iluminada, está tão cego que não conseguiria enxergar a Deus e buscar a Deus. Então, por isso Deus nos predestinou. Por isso que Paulo fala isso a respeito daquilo que Deus fez para nós antes da fundação do mundo. E o Spurgeon vai dizer, quando Paulo introduz a ideia de predestinação e eleição nesta passagem, nesta que eu acabei de ler, está falando de sermos abençoados. Paulo não via a predestinação divina em uma luz negativa. Pelo contrário, a predestinação evocava nele um senso de exultação e gratidão. Ela o compelia a glorificar a Deus. Em outras palavras, o apóstolo via a doutrina da predestinação como uma bênção. Ela é realmente uma bênção que também deveria evocar em nós um senso de profunda gratidão e louvor. Deus, ao nos predestinar, ao nos eleger, Ele usa do seu amor e da sua vontade, da sua bondade. E como que nós ficamos diante de um presente? Diante de uma ação graciosa como essa, quando nós não recebemos por misericórdia aquilo que merecíamos, mas por graça recebemos aquilo que não fizemos nada para merecer. A salvação e a eleição em Deus, ela é essa. A predestinação a qual Paulo se refere aqui está relacionada à eleição. Predestinação e eleição não são sinônimos, embora sejam intimamente relacionadas. Predestinação tem a ver com os decretos de Deus concernentes a qualquer coisa. O tipo específico de predestinação é a eleição, que diz respeito a Deus escolher certas pessoas em Cristo para serem adotadas na família de Deus, ou, em termos simples, serem salvas. À luz de um ponto de vista bíblico, Deus tem um plano de salvação em que desde toda a eternidade Ele escolheu pessoas para serem adotadas em sua família. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, antes mesmo que você nascesse, já sabia quem você seria e escolheu você para ser salvo? Davi, nos Salmos de número 139, ele fala a respeito desta escolha feita por Deus, que Deus o conhecia no ventre da sua mãe. E nós devemos observar isso,
Sproul vai dizer: não há nada na doutrina de predestinação ensinada por Calvino que não esteve primeiramente e não há nada na doutrina de predestinação ensinada por Lutero que não esteve primeiramente em Agostinho. E acho que é seguro dizer que não há nada na doutrina de predestinação ensinada por Agostinho que não esteve primeiramente nos ensinos de Paulo. Esta doutrina tem suas raízes em teólogos da igreja, mas na Bíblia, não em teólogos da igreja, mas na Bíblia que apresenta explicitamente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nós conseguimos enxergar a doutrina da predestinação nos reformadores, Calvino, Lutero, naqueles que vieram antes da reforma, Agostinho, que é estudado tanto por reformados quanto por católicos também. Católicos romanos leem Agostinho e amam Agostinho e creem na predestinação. E nós devemos observar que Paulo cria assim. Mas antes mesmo de nós defendermos uma doutrina de homens, nós defendemos uma doutrina bíblica, que tem as suas raízes na Escritura. Os cânones de Dort, ele produziu um documento, que são os cânones de Dort. Houve um sínodo neste local, nessa cidade, e no artigo 8 é dito o seguinte: um só decreto de eleição. Esta eleição é múltipla, mas ela é uma e a mesma de todos os que são salvos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pois a Escritura nos prega o único bom propósito e conselho da vontade de Deus, pelo qual Ele nos escolheu desde a eternidade, tanto para a graça como para a glória, assim também para a salvação e para o caminho da salvação, o qual preparou para que andássemos nele. Deus, Ele predestinou e nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo dele criar o mundo. Nós já estávamos nos planos de Deus. Ele já nos conhecia e saberia quem seria aqueles a quem Ele escolheu. Nós não tínhamos cometido o nosso primeiro pecado para que Deus optasse por nós ou não. E há um ponto importante aqui, que alguns teólogos defendem, que é o ponto de vista da presciência. Ou seja, alguns dizem que dentro da predestinação, dentro da escolha, da eleição que Deus fez, Ele escolheu pessoas para que elas fossem salvas pelo conhecimento que Ele teria daquela pessoa, que aquela pessoa aceitaria, ou teria as condições para aceitar a sua palavra. Porque a ideia é que Deus, Ele não agiria trabalhando no homem para que Deus aceitasse, para que a pessoa não aceitasse ou aceitasse o seu filho. A versão popular da predestinação é chamada ponto de vista de presciência. A palavra presciência contém a palavra ciência, que vem da palavra latina que significa conhecimento, com o prefixo pré, que significa de antemão ou antecipadamente. Ou seja, ele conheceu de antemão. Contudo, embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, isso não influencia as decisões ou plano de Deus. Deus é presciente? Sim, mas não é isso que influencia. O que tiver de acontecer, acontecerá porque Ele assim decide. Falando de outra forma, Deus não decreta coisa alguma por haver prevista como futura. Embora Deus saiba todas as possíveis condições, cada possível ser, e então elas não o influenciam. Ele toma suas decisões independente disso. O conhecimento de Deus não o amarra. Nós servimos ao Deus que é totalmente livre. Deus não está condicionado a quem nós somos ou o conhecimento prévio que Ele tinha a nosso respeito. Ele nos escolheu porque quis. Sproul vai dizer: Paulo diz que a escolha vem do bom prazer da vontade de Deus.
Não há algo como o mau prazer da vontade de Deus. O que Deus escolhe está baseado em sua retidão e bondade íntimas. Deus não faz uma escolha má ou qualquer coisa má. E por essa razão que Paulo louva a Deus por seu plano de salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não poderia ter sido mais claro em dizer que nossa eleição não se baseia em nosso correr, nosso fazer, nosso escolher ou nosso querer. A eleição se baseia, em última análise, na soberana vontade de Deus. E quando nós vemos o artigo 9 dos cânones de Dort, diz a eleição não baseada em fé prevista. Esta eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição que seria causa ou condição prévia requerida ao homem para ser escolhido. Ao contrário, esta eleição é para a fé e santidade e etc. Eleição, portanto, que é a fonte de todos os bens da salvação e finalmente tem a própria vida eterna como seu fruto. E conforme o testemunho do apóstolo, ele nos escolheu, não por sermos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, meus irmãos, Deus, Ele não viu em nós nenhuma atitude que demonstraria em nós no futuro que nós iríamos amá-lo verdadeiramente, fielmente. Deus, Ele nos escolheu quando nós ainda éramos pó, pecadores, falhos, sem nenhuma vontade para com Ele. E Ele nos deu o Espírito Santo e as ferramentas necessárias para que nós fôssemos cada vez mais parecidos com o seu Filho. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós fomos eleitos e predestinados, e Deus, Ele nos escolheu antes que nós demonstrássemos qualquer aptidão para sermos salvos, porque toda aptidão que temos não é uma aptidão, mas sim uma ação do seu Santo Espírito que trabalha em nós, demonstrando a mudança que Deus está realizando em nossas vidas. Louis Berkhoff vai dizer: características da eleição. A eleição é uma expressão da vontade soberana de Deus, do beneplácito divino. É imutável e, portanto, torna segura e certa a salvação dos eleitos. É eterna, isso desde toda a eternidade. É incondicional, é irresistível, não merece a acusação de injustiça. E, terminando aqui, John Wick, Teologia Puritana, escreveu o seguinte: Cristo nos libertou da lei como aliança das obras, isto é, para a condição de sua obediência esperarmos vida. Cristo nos libertou da lei em suas maldições contra os transgressores. Não existe condenação alguma para aqueles que estão em Cristo. Cristo nos libertou da lei nas incriminações e acusações que ela faz, em particular para a condenação, embora ainda nos convença e nos humilhe. Cristo nos libertou do rigor da lei. Isso não nos absolve da estrita obediência, mas da exigência legal de perfeição para sermos aceitos. Meus irmãos, quando nós falamos sobre predestinação, nós podemos pensar aqui a respeito do quanto isso é importante para nossas vidas. E se você crê em predestinação, muitas vezes você pode ser um crente raso e pensar assim: tá bom, Deus me elegeu, eu aceito isso como verdade e eu vou viver debaixo dessa graça, pronto, acabou. Só que se você pensar assim, você nunca vai chegar ao nível que Paulo queria que os crentes chegassem quando ele escreveu a carta aos Efésios. Que eles observassem o motivo de glória e louvor a Deus por aquilo que Ele fez. Imagina você pegar o seu único filho, que é santo e perfeito, e dizer a ele: você vai viver anos de vida.
no mundo maculado pelo pecado. Mas você não vai viver como você está aqui comigo. Você vai se encarnar para viver como eles. Você verá o pecado dos homens, verá o coração dos homens, a maldade dos homens. Você será santo, você será puro, você não pecará, porque você é Deus, mas viverá com eles. E o seu último ato em vida será a cruz. Morrer como o pior dos criminosos e sentir sobre si a minha ira, o cálice da minha ira. Por isso que Cristo pede para que Deus, se possível, afaste dele o cálice, e é o cálice da ira de Deus. E pense Deus dizendo essas coisas a Jesus e falando para ele: você irá para salvar pessoas que não merecem, que não querem ser salvas, mas que serão gratas, que terão no seu coração a alegria em glorificar o meu nome, porque eles sabem o alto preço que foi pago, diante do preço ínfimo que cada um deles tinha. O profeta vai dizer, relata, falando as palavras de Deus, Deus fala ao profeta: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele se regozijará. Meus irmãos, nós somos o fruto do penoso trabalho de Cristo. Conheci um casal que eles tinham uma única filha. Eu sou filho de uma família que não teve planejamento familiar. Todos os filhos foram nascendo conforme Deus abençoava as gravidez da minha mãe. Mas ao conhecer esse casal, eles diziam: olha, essa é a nossa filha, e a menina já era uma adolescente, ela foi planejada. Nós escolhemos o local onde nós conceberíamos ela. Olha o coração do homem, né? Curioso. Nós fizemos a escolha por ter um único filho, porque nós queríamos proporcionar para ela um estilo de vida, um tipo de vida. Essa mulher, ela queria predestinar o futuro da filha dela, fazendo todas as escolhas pela filha dela. E quando nós olhamos para as pessoas, nós conseguimos ver isso. Eu tenho o controle da minha vida, eu faço as minhas escolhas. Falar de eleição para alguém com um pensamento como esse é talvez falar de Deus num retrato que a pessoa vai dizer assim: ele é tirano. Como que Deus pode deixar de salvar algumas pessoas? Mas quando nós olhamos para o que Deus fez nas nossas vidas, planejando a nossa salvação, escolhendo a cada um de nós dentre tantas pessoas que Ele poderia escolher, porque para Deus todos estavam no mesmo nível. Então Deus nos escolhe, talvez o pior da sociedade, a escolha, as coisas fracas e loucas do mundo, como diz Paulo, para a salvação. E o que Ele pede de nós é que nós vivamos em santidade, vivamos para Ele, tenha Ele em foco, glorifique o nome dEle, porque Ele nos escolheu, Ele deu o seu único Filho para que nós fôssemos salvos. E quando nós pensamos num assunto que parece como esse, parece tão distante de nós, da nossa realidade, que leva muitos a viverem uma vida de pecado, porque eles dizem: se Deus me elegeu, se eu fui predestinado, uma vez salvo, sempre salvo, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, e quando eu ficar velho eu volto para a igreja. Mas onde está a gratidão? Onde está o louvor? Quando nós estudamos a eleição e vemos que Deus nos escolheu, embora nós não o escolheríamos,
nós conseguimos imaginar o grande amor de Deus por nós. E somos instigados a viver para Ele, a louvá-lo, a glorificá-lo. Que esse estudo esteja movendo o seu coração a se interessar mais pelas coisas de Deus. Que esse estudo faça você pensar mais da maneira como você tem vivido a sua vida nos exercícios devocionais. Muitas vezes nós fazemos as coisas, meus irmãos, de maneira relaxada e relaxamos. Há deuses competindo com o nosso interesse por Deus. E eu quero que você reflita a respeito de como você tem vivido. E se essa vida é uma vida que está, pelo menos, um pouco, porque nunca vai chegar à altura daquilo que Cristo fez, mas um pouco, diante da glória de Cristo, daquilo que Cristo fez. Se um pouco a sua vida estiver glorificando a Deus, se as suas atitudes estiverem demonstrando realmente gratidão pelo que Ele fez, que Deus seja louvado por isso. Que o Senhor nos abençoe neste intento, que nós vivamos para a glória de Deus,